Então, domingo passado, nós encerramos a segunda temporada através do Evangelho de Marcos, né, o Deus Servo. E hoje dá início a um calendário muito importante na história da igreja cristã, tá, gente? Então, hoje é o primeiro domingo do Advento. E eu sei que por muito tempo, não só a Calvary Curitiba, mas a própria Calvary, no geral, não participava dessa questão do Advento, tá, gente? Mas é importante dizer que o calendário litúrgico, o calendário cristão, ele faz parte da história da vida da igreja através dos séculos aí, tá, gente? As igrejas de confissão aí mais, talvez, litúrgica, né? Talvez nem reformado, mas o pessoal mais litúrgico mesmo, assim, tem muito reformado que não segue o calendário. Então, assim, o pessoal mais litúrgico, então, assim, é muito normal para eles serem guiados por esse tempo. E quando a gente aprende a lidar com esses tempos, gente, é um tempo que se torna muito precioso. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a Lília vem de confissão luterana, né? A minha Lília, tá, gente? A outra Lília também. E assim, para a nossa família era muito normal. E a gente falou assim, cara, a gente não vai forçar nada com a igreja, a gente vai fazer o nossa casa. E aí a gente vai postar, lógico, para dar um negocinho na galera. E é tão legal poder ver hoje, cara, isso aí parte da Calvary Curitiba. Foram, se eu não me engano, mais de 50 calendários vendidos, tá, gente? Para a nossa igrejinha aí. Cara, ficou muito bonito, tá muito legal. Você que não conseguiu pegar para esse ano, se prepare para o ano que vem, tá, gente? É um tempo muito precioso. E eu fui lembrado, estava me preparando para esse tempo agora, que a gente chama, né, de Advento, que na verdade enquanto nós esperamos, nós temos essa ansiedade boa, né, da chegada de algo. E nós que somos crentes no Senhor, nós esperamos com expectativa a volta do Senhor. E aí, nesses últimos anos, a gente vem fazendo de forma alternada, vamos assim dizer. Teve alguns anos que a gente pegou um pouco mais firme, nós fizemos um livreto muito legal. O outro ano a gente baixou um pouquinho, e agora a gente está nessa coisa. E hoje, então, se fosse como a gente tem feito nos últimos anos, seria o Advento da Esperança, né? Nós vamos dividir cada domingo o Advento da Esperança, da paz, da alegria e do amor, mas assim, de forma bem resumida, vamos assim dizer. Mas eu gostaria de, como introdução, chamar a nossa atenção para essa questão do Advento, gente. Eu não sei vocês, mas nessas últimas semanas de novembro, indo para dezembro, nós temos a tendência de sermos tomados por uma ansiedade fora do normal no nosso calendário. Todo mundo está querendo fechar suas últimas coisas lá, as lojas estão querendo bater o recorde, aí vem a Black Friday, vem a Sábado Friday, vem o que vem depois da Black Friday, e aí a semana Pink da Daju, e aí todas essas coisas, e nós sentimos afetados por isso, gente. A Daju está vendendo coisa de Natal desde agosto. E eu atravesso lá e eu fico, caramba, quando nós morávamos no Camboja, quando nós sabíamos que a estação do Natal estava chegando, era quando o Starbucks começava a vender o Pumpkin Spice Latte e estava tocando música de Natal. Eu falei assim, agora chegou o tempo certo. Já pode montar árvore e coisas do tipo. Os noruegueses têm uma coisa incrível, gente. Eles são diferentes. Vamos assim dizer. Eles têm medo de ser pego nessa coisa americana, da loucura, sabe, gente? Dessa coisa do comprar, dessa coisa de comprar coisa que não precisa, dessa coisa de depois botar de lado uma coisa que acabou de comprar, super valiosa. E os noruegueses, por mais que eles tenham o maior IDH do mundo, eles vivem super bem, eles têm milhões e milhões e milhões e milhões de dólares na conta do banco, que rende todo dia, isso aí vai gerar... Para a Noruega cair vai demorar muitos anos. Essa é a ideia. Mas eles morrem de medo de ser pego por essa questão do consumismo e da loucura. Então, sabe o que eles fazem? Durante todo o ano, eles fazem compra. Eles vão no lugar e falam assim, isso aqui vai ser legal para minha filha lá no final do ano.
Isso aqui é legal para minha irmã lá no final do ano. Então, quando chega no final do ano, que você vê toda aquela montoeira de coisa lá embaixo da árvore, eles não gastaram nenhum tempo que a gente gastou nas últimas semanas de dezembro, cara, passando nervoso no Shopping Curitiba, ou estação, ou seja onde for, Batel, sei lá onde for. Então, gente, a primeira vez que eu escrevi algo sobre isso foi em 2021, um ano depois que a gente havia chegado aqui. E eu gostaria só de ressaltar algumas coisas para a gente entrar no texto do Advento da Esperança. É importante a gente lembrar, porque a única forma de nós entendermos a realidade do que nós estamos vivendo agora e imaginarmos o futuro é quando nós olhamos de forma positiva acerca do passado. Então você vai lembrar de um tempo que talvez parece que faz muito tempo, mas não faz muito tempo. Olha o que eu escrevi em 2021, gente. Não é novidade para ninguém que temos vivido dias e meses e anos fora do normal. Tempos que nos trouxeram realidades diferentes da vida. Mudaram como de fato olhamos para a vida. Vocês lembram desse tempo? Creio que não sou o único pronto para dar tchau para 2021. Esperando e imaginando um novo tempo. Mas antes disso, temos alguns eventos importantes para muitos de nós e para nossas famílias, o Natal e o Ano Novo. Esperamos ansiosamente por esses dias para estarmos juntos como família novamente, pois no último ano as comemorações foram diferentes devido às restrições, o cuidado e o amor ao próximo. Nós estamos vivendo aquele ano terrível de pandemia, o qual nós fomos privados da nossa comunhão com nossos parentes, com nossos amigos. E agora, eu gostaria de chamar a atenção para o que antecede essas festas, o Advento. O Advento é celebrado por vários movimentos cristãos que seguem o calendário litúrgico cristão. Ele representa uma estação muito importante para a vida da igreja cristã. Eu estou feliz por podermos caminhar juntos como igreja nessas próximas semanas de Advento. Tenho certeza que jamais olharemos para o Natal da mesma forma. Assim também podemos reviver ou resgatar alguns elementos natalinos que por algum tempo deixaram de ser parte do calendário de algumas igrejas como a nossa. A estação do Advento é formada por 4 semanas que antecedem o Natal. Podemos olhar para esse tempo como uma época de espera e antecipação, onde o enredo nos ajuda a viver a expectativa das promessas proferidas pelos profetas sobre a vida incrível do bebê Jesus. E dos acontecimentos da natividade, mas também renova os nossos corações acerca da iminência do retorno do Rei Jesus. Essa estação é um chamado a diminuirmos o ritmo, desacelerarmos da loucura do consumismo e entrarmos no descanso, contentamento, solitude, quietude, antecipação e imaginação. A estação do Advento nos ajuda a viver uma vida mais saudável em meio ao caos que conhecemos. Agora citar o Keller, que é importante. O surgimento das luzes é um dos primeiros indícios da época de Natal. Há luzes nas ruas, vela nas janelas, brilho por todo lado. Na linda cidade de Curitiba, as luzes tomam conta e embelezam ainda mais os parques, as praças, os passeios e os prédios. O interessante é que todas essas luzes não são apenas decorativas, são simbólicas e de grande aprendizado para todos nós. O Natal contém muitas verdades espirituais, mas será difícil entender as outras se não compreendermos primeiro essa. Que o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade a menos que seja Jesus a nossa luz. O povo que vivia em trevas viu grande luz e essa luz raiou. Gente, então nós entramos nesse tempo do Advento olhando para essa realidade. Eu amo a forma que o Keller cobre essa ideia de como o secularismo tenta tirar Jesus Cristo da equação acerca do Natal. Todas essas luzes que você está vendo em Curitiba pelos shoppings e pelos parques e pelos apartamentos, lá no fundo, é um lembrete que nós vivemos no mundo em trevas. É um lembrete que a luz de Jesus raiou.
E ele veio e a luz brilhou. Então, gente, como nós podemos, de forma prática, com a vida cristã, poder olhar para essa realidade e poder pensar de que nós não estamos vivendo uma coisa pagã, talvez como algumas pessoas acham, mas é a realidade de Jesus Cristo encarnado, vindo viver no nosso meio e brilhando a sua luz. Eu gostaria de chamar a nossa atenção hoje à noite para 3 pontos. As profecias, o cumprimento das profecias e as aplicações das profecias. Nós vamos ler alguns textos acerca disso, mas eu queria dar como pano de fundo, dizer para nós, um lembrete para nós, que eu vou ler 3 textos, mas eu poderia ler 55 ou muito mais do que isso, acerca dos textos proféticos, da forma específica que falavam de Jesus Cristo. Acerca, 300 pelo menos, acerca da primeira vinda, da sua morte e ressurreição. Eu gostaria de ler esses 3 textos que nós vamos orar. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isaías capítulo 9, versículo 2. Que diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Isaías 7, 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Vamos orar. Senhor, nós já chegamos diante de Ti, Senhor, diante de um tempo tão importante para a história da igreja do Senhor, do seu povo. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, para que a gente possa captar, Senhor, entender e compreender e viver toda a realidade, Senhor, que o Senhor deseja para a gente nessa perspectiva da esperança, de como esses anúncios, esse anunciamento, Senhor, eles são extremamente poderosos, Senhor, para que a gente possa ter a nossa vida fundamentada em algo sólido, Senhor. Nos ajude nessa noite, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Por que é importante falar sobre profecias quando a gente fala do Natal? O Tim Keller, ele fala uma coisa que faz muito sentido para a gente. Quando você ouve música natalina, do Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, esses caras, elas já passaram por uma tradução, interpretação e um monte de coisa lá na frente. Então é Natal. Mas a maioria delas está falando de uma pessoa, está falando de Jesus Cristo. Se você for lá ouvir em inglês, está dando glória a Jesus Cristo. Tá, gente? Então, em inglês tem o Xmas, que é um intuito de secularizar essa questão de tirar Jesus Cristo da equação do Natal. Então, não existe Natal sem Cristo. Há uma tentativa. E uma tentativa global, vamos assim dizer, de tirar Jesus de uma celebração talvez mais importante do ano. Para nós, Páscoa e Natal são as mais importantes do ano. Então, por que isso é de extrema importância? Porque nós não estamos festejando uma coisa que alguém simplesmente inventou um tempo atrás aí, gente. Essas profecias de Isaías, por exemplo, tá? A gente vai chegar em alguma parte que assim, o Aguiar explicou da melhor forma, não tem ninguém melhor que ele para explicar sobre números. Então, assim, eu ensinei primeiro, depois eu vi que ele era melhor, eu chamei ele para ensinar. Como ele não está aqui e a gente não vai colocar vídeo, né, que não é, fica meio estranho. Mas a ideia é, gente, Isaías não requer muita matemática, 700 anos antes de Cristo. Falando, é um profeta messiânico, né? Ele fala de ponta a ponta acerca do Messias. Ele fala acerca desse Senhor que viria para salvar.
Alguns de nós que estamos na igreja há um bom tempo, a gente tem essa... Eu estava meditando essa semana, uma das coisas que eu mais amei dessa semana foi poder olhar para Isaías 6. Isaías fala, eu vejo o Senhor. Ele tem um encontro com o Senhor e ele fala, ai de mim que sou de lábios impuros. E o Senhor então toca no seu lábio, né, com carvão do céu. E algo acontece, ele fala que ele vê o Senhor alto exaltado, o Rei Jesus, exaltado num alto e sublime trono. Está falando desse mesmo Senhor que nós estamos falando no Natal, gente. É desse mesmo Senhor que a gente está falando, que a gente está lidando com uma coisa que marcou a história do mundo. Existe um mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Os ateus têm que lidar com isso. E assim, como é que a gente faz? Como é que a gente lida diante disso? Como é que a gente vê, gente, 66 livros, através da história, pessoas diferentes, idades diferentes, mundos diferentes, contextos diferentes, escrevendo uma harmonia, em perfeição. E quando a gente olha para a crítica textual, que é uma das coisas mais importantes para validar questões de fatos, de falácias, de diferenciar uma da outra, e a gente se depara, a gente vê o quanto o cristianismo tem como base e fato em algo sólido. Nós não estamos fundamentando as nossas vidas no Papai Noel, gente. Nós não estamos. Então, para você com parte da Calvary Curitiba, o Natal é uma coisa incrível, gente. Não vá para outro caminho, tá, gente? O Natal é uma coisa muito bacana, a árvore de Natal é muito legal, as coisas de Natal são muito bacanas, é uma oportunidade pedagógica para o seu coração, para o coração dos seus filhos, para o coração dos seus parentes, tá? E aí, então, pensando nessa questão, nós temos todos esses fatos de profecias que se cumpriram, a gente olha através da história e não tem como apoiar nenhuma outra coisa e crença de que não consegue perdurar por centenas e milhares de anos. Houve histórias, a gente sabe de histórias através da história do mundo, onde tentaram silenciar, acabar, até mesmo de queimarem todas as Bíblias, de matarem todos os cristãos. E nós estamos aqui, gente, em 2024, com as nossas Bíblias do jeito que a gente quiser, em inglês, espanhol, norueguês, tudo quanto é coisa. Linguagem de hoje, a mensagem. E ninguém consegue dar fim nesse negócio. Por quê? Porque não é uma falácia, não é uma fábula. É uma realidade de Jesus Cristo encarnado e comprovando e cumprindo e fazendo tudo aquilo que Deus soprou na vida do povo de Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Então, um dos textos importantes para nós hoje à noite é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. É um dos meus versículos favoritos, um dos versículos que eu já ensinei algumas vezes por onde eu vou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Gente, esse texto em si ele não requer muita explicação. Ele é bem nítido. Fala que nós temos uma esperança, que não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Fala que ela está guardada num lugar onde ela não pode perecer, nem se manchar ou macular-se, perder o seu valor. Ela não depende da bolsa de valores ou do dólar, e nem dos nossos presidentes que vieram, que estão agora e que estão por vir. Que ela está guardada nos céus. E isso, gente, é uma coisa impressionante. Nesses dias mais do que nunca. Então, quando nós olhamos nessa antecipação, nessa esperar acerca do Natal, nós pensarmos nessa realidade de que
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, uma explosão de louvor, conforme a sua grande misericórdia, bondade direcionada a nós. Ele nos regenerou, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Sabe qual a diferença da esperança viva para a esperança do verbo esperançar? A diferença, gente, é que a esperança viva, ela não é se, ela é quando. Agora, do esperar é se. Muitos de nós temos sonhos e coisas que nós almejamos na nossa vida. E eu sinto nos lembrar que muitos deles talvez nunca vão acontecer, nunca vão se cumprir. Mas esse aqui, a nossa salvação, guardado nos céus, vai acontecer, indiferente do que a economia, do que as circunstâncias. Se nós permanecemos fiéis no Senhor, isso aqui está garantido nos céus para nós. Então, a questão do esperar por coisas, um emprego melhor, ter filhos, casar, namorar, comprar um carro novo, ou comprar um carrão, ou uma motona, ou coisa do tipo, pode ser que algumas coisas vão acontecer, mas pode ser que outras não. Mas, gente, que bom e precioso é saber que o que de fato mais importa nessa vida e que faz toda a diferença na vida que nós vivemos agora está garantido nos céus. E fala que nem um ladrão pode roubar, já sabendo de como seria esses dias onde o ladrão... A galera tá roubando tudo, gente. Cara, a galera tá roubando torneira, cara. Esses dias acordamos de manhã lá com a cachoeira jorrando. Os caras levaram a torneira lá do portão de casa. Aí agora tem que botar de plástico para os caras não pegar, porque os caras acham que é bronze. Agora tem o Rufus. Se alguém está ouvindo aí e quiser invadir minha casa, o Rufus pega. Eles latem até para os donos. Olha que interessante, gente, acerca dessa questão dos fatos e a credibilidade do solo o qual nós estamos fundamentando as nossas vidas. Alguns estudiosos acreditam que existem mais de 300 profecias sobre Jesus no Antigo Testamento. Essas profecias são específicas o suficiente para que a probabilidade matemática de Jesus cumprir até mesmo um pouco delas, imaginem todas, é incrivelmente improvável, se não impossível. Eu vou tentar achar a parte que o Aguiar ensinou o ano passado. Ele falou de uns números muito assim, fora do normal. E aí eu pedi a anotação para ele falou que tinha falado na hora, ele tinha feito na hora as contas. Eu falei, mano, nós somos muito burros mesmo, né, cara? Mas vamos lá, eu peguei de alguém que é estudioso, faculdade renomada, InterVarsity, tá? Não foi eu que fiz essas contas, tá, gente? Se você tiver qualquer dúvida, não foi eu que fiz essa conta. Essa faculdade é muito renomada. Esse cara, Peter Stoner, é muito renomado, tá? Já passou no crivo do Lucas Aguiar, tá? Então, assim, tá tudo certo. Mas olha que interessante. Então, esse cara, Peter Stoner, presidente do Departamento de Matemática e Astronomia, lá do Pasadena College, ele é apaixonado por profecias. E ele junta, então, num case, ele junta 600 alunos dessa InterVarsity Christian Fellowship, que é uma faculdade bem conhecida. E ele pega, de todas essas profecias, ele pega 8. Então, ele analisou 8 profecias específicas sobre Jesus. E eles descobriram, então, a probabilidade extremamente conservadora para cada uma delas serem cumpridas. Então, consideraram a probabilidade de Jesus cumprir as 8. Então, esse foi, vamos focar, não vamos fazer 300, vamos fazer de 8. Tá? E olha lá, a conclusão que eles chegaram foi impressionante, gente. A perspectiva de alguém que cumpriria essas 8 profecias era de apenas uma em 1017. Aí eu falei assim, cara, uma em 1017 tem uma chance aí. Os caras ganham na loteria, os ganham no final do ano aí, né, cara? Tipo assim, os outros negócios aí, né? Os caras jogam.
Então, um outro grupo fica interessado e fala assim, cara, vamos ver esse negócio, é o Science Speaks. Ele descreveu assim, vamos tentar visualizar essa chance. Se você marcar um dos 10 tickets, vamos lá, 10 tickets, 8, 10 tickets, colocar todos os tickets em um chapéu, mexer bem, e depois pedir para alguém com o olho vendado tirar um, a chance de conseguir o ticket certo é 1 em cada 10. Tá? Lá o 1070, estamos contando 1 por 10. Tá? Que já é uma coisa radical. Agora eles começaram a ir um pouco mais acima. Suponha que peguemos $1.017 em moedas e os apliquemos sobre o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, juntos. Eles cobrirão todo o estado com 60 centímetros de profundidade. Esses é os números que estão chegando. Agora marque uma dessas moedas. E agite o boné desses estados. Tá? E a ideia é o seguinte, vende os olhos de um homem e diga que ele pode viajar o quanto ele quiser, mas ele deve pegar uma moeda e dizer que esta é a certa. Que chance ele teria de conseguir o certo? A mesma chance de que os profetas teriam de escrever essas 8 profecias e fazer com que todas se tornassem realidade em qualquer homem, de seus dias até o presente, contanto que escrevessem usando a sua própria sabedoria. Gente, a gente está pisando num solo muito radical, gente. Mateus 13:17 fala assim, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, juntando todos esses profetas que falavam de um reino vindouro, que falavam da vinda de Jesus, eles falaram tanto tempo atrás que eles não viram nada. Eles não conseguiram ver Jesus quando Jesus veio à Terra. E Jesus então fala isso, o quanto que eles ansiavam por ver isso. Não é radical? O fato, isso nos mostra que há algo muito especial acerca dessa chegada, desse anunciamento, dessa esperança para nós. O quanto isso deve mexer com a forma que nós vivemos. A esperança do crente, essa esperança viva que o apóstolo Pedro, a gente acabou de ler aqui, ela é sólida e ela é digna de total confiança. Ela não é um sentimento, não é um se talvez vai acontecer. Isso mostra que nós podemos depositar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias, os nossos anseios, os nossos desejos diante desse Senhor. Amém? Isso também nos mostra que também no sentido que ao nós começarmos a olhar mais para essa realidade, há quem diga que tem ainda centenas de profecias a se cumprirem. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que eu sempre costumo dizer e ouvia o meu pastor dizer, gente, quem cumpriu centenas até agora, não vai cumprir as que sobraram, gente. Vai cumprir. Tem uma coisa que nós temos certeza como crente, e faz parte de sermos parte do cristianismo, é que Jesus veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Essa é a esperança do crente. A esperança do crente é que a gente não vai ficar aqui padecendo enquanto esse mundo está deteriorando. E como se fosse assim, sabe quando você quer comprar a fichinha para ir para o céu, acabou as passagens. Não é isso, a gente tem essa garantia de que essa é só uma questão de tempo desse reino vindouro. Então Jesus retorna para o seu povo. Então, toda essa coisa incrível qual nós sonhamos e almejamos vai acontecer. Gente, olha que coisa. Além dos autores humanos, seres humanos como nós, a Bíblia foi essencialmente escrita por Deus. Ela não vem de sabedoria humana. Ela foi soprada pelo próprio Deus, o próprio fôlego, ar sendo soprado, as Escrituras falam.
Ela não contém as Escrituras, ela é as Escrituras. Ela não fala sobre as Escrituras, ela é a própria boca de Deus, de forma escrita e inspirada. 2 Timóteo 3,16 fala que ela é inspirada por Deus. Deus, como se Deus estivesse supervisionando ao ele soprar pessoas para escreverem de tal forma, usando cada um no seu próprio estilo de escrita, de personalidade, de tempo, escrevessem exatamente o que Deus tinha em mente para a sua criação. Alguém disse que a Bíblia não foi simplesmente ditada por Deus, mas ela foi perfeitamente guiada e completamente inspirada pelo próprio Senhor. Humanamente falando, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens de diversos estilos de vida diferentes durante um período de 1.500 anos. Isaías era um profeta, Esdras era um sacerdote, Mateus um coletor de impostos, João era um pescador, Paulo um fabricante de tendas, Moisés era um pastor. Apesar de ter sido escrito por autores diferentes durante 15 séculos, a Bíblia não se contradiz e não contém erros. Todos os autores apresentam perspectivas diferentes, mas todos proclamam o mesmo Deus único e verdadeiro e o mesmo único caminho para a salvação: Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia na calma, gente. É Jesus Cristo é demais, gente. Jesus Cristo é demais. Quando a gente olha para essa realidade, Jesus Cristo, nós temos algo tão palpável, gente. Só aqueles que experimentaram um resgate fora do normal, quando nós estávamos querendo talvez ir para todos os lugares, menos um lugar seguro, porque nós não sabíamos que existia esse lugar seguro. E o Senhor então nos pega pela mão e Ele fala: você é minha, eu sou teu. Assim como o escritor de Cantar de Salomão, o Cântico dos Cânticos, ele fala assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em outras palavras, eu comprei vocês. O preço e a dívida que vocês tinham que pagar, eu paguei, está tudo pago. E ponto, está consumado. Isso aí, Timóteo, aleluia. Olha as palavras que o Senhor tem para nós, gente, nessa esperança, nessa chegada da esperança, o advento da esperança. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se o futuro está incerto para vocês, para alguns de nós, temos uma âncora ao qual nós podemos nos agarrar. O próprio Senhor falando: eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês. Pensamento de bem, não de mal. De um futuro, uma esperança. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Efésios 1:18. Vocês queriam texto, gente? Hoje tem texto. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E muitos outros, gente. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que neles dormiram. Em outras palavras,
Nós vamos sofrer, sim, nós vamos passar por dificuldades, sim, mas nós não vamos padecer como se fossem pessoas que não têm um Senhor, não como pessoas que não têm uma esperança, não como pessoas que não têm essa rocha sólida que nós temos, que nós podemos confiar, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Então, gente, o anunciamento dessa realidade da esperança e das coisas que estão por vir, nós vamos olhar da paz e alegria. Gente, é uma perspectiva bíblica incrível. Hoje nós estamos olhando sobre esperança, né, viva e esperança do esperar. Quando e se. São duas coisas extremamente diferentes. A nossa esperança viva é simplesmente uma questão de tempo. A esperança, talvez, do mundo, podemos dizer, é talvez, e se vai acontecer. Nas próximas semanas, nós vamos olhar para a alegria. Alegria diferente de felicidade. Felicidade, ela é tomada por coisas na nossa vida, então nós nos tornamos felizes. Agora, povo alegre é um povo que tem Jesus. E nós podemos até, em épocas de extrema tristeza, e dor e perca, ainda assim estamos alegres no Senhor, como o apóstolo Paulo já falou várias vezes em Filipenses. Alegrem-se no Senhor. Falo de novo, alegrem-se. A gente vai ver também sobre o advento da paz. A gente vai ver que paz não é uma ausência de guerra. A gente vai ver que paz é uma realidade de Jesus Cristo no seu povo. A verdadeira shalom de Deus, nós podemos ter um grande lugar de paz, mesmo quando as coisas não estão vivendo de forma pacífica. Então nós podemos olhar para essas coisas na perspectiva bíblica, e por isso que nós temos essa realidade das Sagradas Escrituras, gente. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a gente consegue ver o Senhor falando através dos tempos, através das circunstâncias, através da realidade. E então, é como se a bússola dos nossos amores, o James Smith chama de bússola erótica. Eu sei que o termo erótico tem uma conotação interessante. Em alguns meios aí, talvez a gente tende a olhar para a questão sexual somente, mas ele fala da bússola erótica, é um lugar onde aponta para os nossos amores. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos navegando num mar agitado e a gente pudesse ter uma visão clara de onde é norte. Nós estamos indo para aquele lugar, gente. Podem vir as ondas, podem vir as turbulências, o nosso barco está indo adiante. O nosso Senhor está nos levando a esse lugar. Então nós podemos confiar no Senhor. É interessante essa questão, essa questão do norte. Que Jesus é o nosso ponto norte. Jesus é aquele que nós podemos olhar e nós sabemos o que nós precisamos para esse tempo. Eu costumo começar o culto dizendo, gente, eu não sei o que você precisa nessa noite. Mas o Senhor que te dá esperança, Ele sabe. E Ele sabe, e Ele nos encontra nesse lugar, gente. A gente não precisa elaborar, porque Ele nos conhece. Eu estava encorajando alguém hoje, tem a música do Hilson que fala quem o Senhor diz que eu sou, né? E eu encorajei, falei assim, cara, ouça essa música e vê se tem alguma coisa que parece que você não merece. E se talvez aparecer alguma coisa, cara, peça para o Senhor te ajudar, para que você possa acreditar que você é amado, aceito, liberto. E que as outras palavras dos outros, elas mexem com a gente. Mas a do Senhor deve mexer muito mais. E Ele fala coisas incríveis para a gente. Aplicação.
tá, gente? Será que estamos agindo como quem de fato tem essa esperança viva? Será que as nossas ações, as coisas que nós estamos fazendo com a nossa vida, elas emanam dessa realidade de que nós temos essa esperança viva guardada nos céus? Número 2, se nós temos essa esperança, nós precisamos levá-la aos outros que não têm esperança, ao que nós chamamos de desconectados, ou talvez quase crentes, ou pessoas que estão se achegando. É necessário, gente. É necessário, porque é como se a gente tivesse um grande tesouro valioso e a gente estivesse guardando para a gente. Quando o Senhor nos lembra. Né? Eu estava vendo, alguém falou, quando nós dedicamos o que temos e o que somos para o Senhor, nós somos lembrados que o que vai para a mão do Senhor, Ele parte. E Ele divide. E Ele passa para os outros. E o último ponto. Se você está aqui hoje à noite, ou vai estar nos ouvindo, e você não tem essa esperança, essa certeza, talvez você tenha medo de dormir, talvez de morrer e ir para o inferno, talvez sua vida está enfadada de solidão, desespero e tristeza. Isso pode mudar hoje. Isso pode mudar. E diante de tudo isso que a gente falou, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de mudar essa realidade do medo, da incerteza. Eu falei algumas semanas atrás, gente, eu não consigo imaginar viver a minha vida sem o Senhor, sem meus irmãos e minhas irmãs. Eu não consigo imaginar, gente. E olha que eu vivi 16, 17 anos da minha vida ali, não foi uma vida muito cristã. Eu sei como é que é estar do outro lado. Mas, gente, Jesus Cristo é tão incrível. Essa esperança que nós temos nele é tão incrível. E quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente vai amá-lo. Quanto mais nós nos aprofundamos, nós descobrimos que há uma coisa incrível dessa gloriosa riqueza em Jesus Cristo. Então, eu gostaria que a gente tivesse um tempo para que a gente pudesse responder para essas perguntas. Será que temos agido, vivido como quem tem essa esperança? E se nós temos essa esperança, qual nós precisamos levar para os desconectados e sem esperança. E se porventura alguém não tem essa esperança hoje, que talvez seja a noite o qual algo mude nessa vida. E nós não temos o costume de pedir para a pessoa ficar de pé ou levantar a mão. Às vezes a gente faz isso, às vezes não. Mas eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, trabalha nos corações das pessoas. Então, se você está seja um desses lugares, que você possa falar com o Senhor nesse momento, falar: Senhor, eu gostaria que minha vida fosse dessa forma. Eu gostaria que minha vida fosse nessa direção. Eu gostaria de ter essa realidade de não ser tomado pelo medo e não ter essa esperança para o futuro. Como eu queria poder ter essa garantia de que eu vou ficar bem lá na frente. E que o Senhor, então, possa falar e ministrar os corações. O Espírito Santo está fazendo a obra na nossa comunidade, gente. Deus está fazendo. Até estava lembrando de ouvir o que aconteceu, Quero encorajar os que não participaram de nenhum grupo de ações de graça, por exemplo, esse ano, que não perca o próximo. Deus está movendo, gente. Está ouvindo história, testemunhos. Que Deus está fazendo. E Deus continua fazendo coisas grandes, porque Ele é o Senhor. Ele é grande Senhor. Ele faz coisas grandes. Ele faz coisas incríveis. O salmista fala: grandes são os seus feitos na terra. Então vamos colocar de pé aqueles que podem, vamos responder essas perguntas e vamos ter um tempo de oração.